O senador Marcos Rogério manifestou-se em vídeo divulgado pelas redes sociais sobre a prisão do presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, lembrando que os poderes precisam agir dentro dos limites, respeitando garantias constitucionais. O senador afirmou que recebeu a notícia da prisão de Jefferson com surpresa e preocupação e apontou: Roberto Jefferson tem se notabilizado nos últimos tempos como uma voz firme na defesa do conservadorismo e na defesa de seus valores. Algumas vezes essa defesa conflita com posturas de pessoas e instituições, certamente que isso desagrada, mas é preciso que ela seja feita, porque vivemos tempos difíceis neste país. Marcos Rogério explicou que não conhece os detalhes do caso e do pedido de prisão e acrescentou: mas não poderia deixar de manifestar a minha preocupação diante de posturas anteriores do Supremo Tribunal Federal, especialmente no inquérito das fake news, ao qual eu tenho sido bastante crítico, porque não vejo cabimento algum para a sua existência pelas suas razões que já expus em outras ocasiões. Neste caso específico, me parece que a Procuradoria-Geral da República não teria sequer se manifestado, o que é ainda mais preocupante. O senador afirmou que as declarações de Roberto Jefferson ficam no campo da liberdade de opinião e da liberdade de expressão e alertou: precisamos, com todas as forças, preservar as liberdades e as garantias fundamentais, sem as quais não existe um Estado democrático de direito. Assista. Recebi com surpresa e preocupação a notícia da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Roberto Jefferson tem se notabilizado no Brasil nos últimos tempos como uma voz firme na defesa do conservadorismo e na defesa de seus valores. Algumas vezes essa defesa conflita com posturas de pessoas e instituições e certamente que isso obviamente desagrada, mas é preciso que seja feita porque vivemos tempos difíceis em nosso país. Não conheço dos autos do inquérito no qual foi decretada a prisão e também não examinei o pedido em si com seus fundamentos e eventuais documentos que o instruiu. Por isso não quero fazer aqui nenhum juízo de valor definitivo sobre esse caso, mas não poderia deixar de manifestar minha preocupação diante de posturas anteriores do Supremo Tribunal Federal, especialmente no inquérito das fake news, do qual eu tenho sido bastante crítico, porque não vejo cabimento algum para a sua existência, pelas suas razões que já expus em outras ocasiões. Nesse caso específico, me parece que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, não teria sequer se manifestado, o que é ainda mais preocupante. Sobre o ex-deputado Roberto Jefferson, que tenho acompanhado dele pela imprensa nos últimos meses, fica, ao meu ver, no campo da liberdade de opinião, liberdade de expressão, seja ela política, ideológica ou filosófica. Daí a dar uma interpretação jurídica ao artigo 142 da Constituição Federal, por exemplo, obviamente que não é crime. Vamos criminalizar a opinião de que as Forças Armadas são um poder moderador? Expressar insatisfação com os poderes e instituições da República também não é crime. Por exemplo, manifestar-se em desfavor do presidente da República ou contra um parlamentar da Câmara ou do Senado Federal, tá tudo certo? Isso pode. Bom, se queremos discutir os limites da liberdade de expressão, que o façamos, obviamente, desapegados de paixões e de preferências. Preciso, portanto, se analisar com o devido cuidado e rigor se o que está sendo considerado possíveis crimes pelo líder partidário Roberto Jefferson está ou não apenas no campo do seu direito de livre manifestação do pensamento, que é uma garantia constitucional que todos devemos prezar, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal. Precisamos, com todas as forças, preservar as liberdades e as garantias fundamentais, sem as quais não existe um Estado democrático de direito.
Olá pessoal, eu acordei nessa sexta-feira 13 com a notícia da prisão do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson. Sinceramente, é preocupante sim, e eu confesso, eu estou assustado, pois o motivo da prisão são apenas exposição de opiniões, algumas vezes até contundentes, mas é pelo calor dos fatos, pessoal. Essas opiniões podem até divergir de alguns grupos políticos, mas não oferecem ameaça alguma à ordem instituída. Um líder político como o ex-deputado Roberto Jefferson tem o dever cívico de omitir sua posição política sobre os fatos que envolvem a nossa nação. A política é isso, pessoal, é a arte do contraditório. Eu, por exemplo, represento um segmento da sociedade que defende valores de família, educação infantil com princípios cristãos, respeito a professores, autoridades, aos mais velhos. E por ser um ferrenho defensor desses princípios, eu sofro perseguição, ameaças, calúnias e até difamações. Mas eu sei que o homem público está sujeito a isso e eu devo confrontar apenas no campo das ideias as pessoas que divergem de mim. Agora, quando a reação é inversamente desproporcional à ação, é sinal do uso indevido de forças, onde o legal e o moral se confundem, causando instabilidade em toda a sociedade. Pessoal, ministros da Suprema Corte em todo o mundo civilizado são pessoas discretas, só falam nos autos, não perseguem protagonismo midiático, pois a liturgia do cargo assim os obrigam. Ontem foi o jornalista Oswaldo Eustáquio e o deputado federal Daniel Silveira. Vários deputados tiveram seus sigilos violados. Hoje é Roberto Jefferson. Amanhã quem será? Pastor Silas Malafaia? Eu? O presidente Bolsonaro? Repito o que venho dizendo todos os dias aqui, estamos vivendo dias sombrios no Brasil. Por isso eu peço a Deus que ilumine as autoridades do nosso país para que não extrapolem as linhas que dividem o bem do mal. Minhas orações estão com você, Bob Jeff. Um abraço. Como vice-presidente nacional do PTB, declaro que o partido está 100% unido com o nosso grande líder, Roberto Jefferson. Em nome de todos os PTBistas, convoco os partidos conservadores e de direita a se mobilizarem contra essa prisão arbitrária e ilegal. Hoje foi com o PTB, amanhã poderá ser com qualquer outro conservador e bolsonarista. Estamos vivendo momentos obscuros no nosso país. Cheguei agora, no Rio, para acompanhar de perto a prisão de Roberto Jefferson. O meu sentimento é de indignação e, ao mesmo tempo, de impotência diante do que vem acontecendo com o presidente do PTB. Não é só uma afronta à nossa liberdade, mas sim uma tentativa de demonstração de força do poder jurídico. Ontem foram os jornalistas e um deputado. Hoje, um presidente de partido. Me dirijo a vocês, conservadores de todo o país, e principalmente aos nossos PTBistas. Nossa luta continuará. Precisamos gritar bem alto: liberdade! O PTB se manterá unido para que possamos continuar a nossa luta por liberdade e democracia. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada.
os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o executivo e legislativo. Mas não existem freios para o judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao poder judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram: senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.